começa a falar, ele se perde. Então, com base nisso, se vocês me permitem, eu fiz uma pautinha, que é para exatamente não perder o foco do que eu gostaria de falar. Algum tempo atrás, não sei se alguém que está aqui hoje estava aqui no dia que eu comentei, nós estávamos tentando começar a sessão aqui, estava um som de um funk aqui que a gente não conseguia falar. Tinha alguém aqui naquele dia? Sim. Senhora. E lembra que eu ainda disse, né? Um dia nós vamos conversar sobre isso para saber o porquê que, abstraindo as questões de gosto musical, mas a influência que esse tipo de som, o funk, de alguns outros gêneros, vejam bem, nada contra esses ritmos, apenas tem que entendê-los de uma outra forma. Tá? Então, para isso eu fiz um pequeno texto, assim, meio que en passant, sem desmerecer, obviamente, a minha fala com vocês hoje, mas que eu espero que, em linhas gerais, vocês possam me acompanhar e levar para casa como alguma reflexão. E eu comecei mais ou menos dizendo para mim mesmo assim, antes de mais nada, todos desligaram os celulares? Obrigado. Então, a gente aprende lá no berço católico, que grande parte da população brasileira é, lá no início da Bíblia diz, a primeira frase, o que diz lá? Faça-se a luz. Não é verdade? Foi o que Deus decretou quando criou o universo. Mas junto com isso, ele criou também os sons e as cores. O tema de hoje é exatamente isso, os sons. Hoje vamos abordar desses aspectos sagrados da palavra de Deus. Os sons e a sua influência. Este tema é muito amplo e teremos que voltar a ele em outros diálogos para podermos completar. Óbvio, seria em 20 minutos que nós vamos aprofundar o assunto. Mas eu queria enfatizar a influência e o poder dos sons e das ondas sonoras, em especial na vida de todos nós, 24 horas por dia. Alguém já parou para pensar sobre isso? Sobre essa cacofonia de sons que a gente ouve durante o dia? No nosso trabalho, na nossa escola, na nossa casa, na rua, no ônibus. Como a gente chega nas praças de alimentação e aquele burburinho horroroso que se a gente parar para pensar, como é que consegue se comer, alimentar o corpo com aquele barulhão aqui? Observem isso, mais. A luz, essa aqui nem tanto, mas aquela que vem do sol, que é a que me interessa. A luz é feita de espectros, mas o que será espectros? Espectros são frequências. São frequências que possuem forma. Às vezes essas formas de frequência são onduladas. Outras vezes riscadas como se fosse um eletrocardiograma, daqueles que a gente vai quando vai fazer um exame, ou um sismógrafo, daqueles que medem terremoto. Essas ondas estão por toda parte na Terra e no universo. E a todo momento elas estão se chocando com tudo e com todos. Elas estão em todas as direções. Sabemos que o corpo humano é composto de 70% a 75% de água, moléculas de água. E essas moléculas são extremamente sensíveis às influências das energias à nossa volta. Nosso corpo. Ora nos acelerando, ora nos acalmando. Isso explica porque muitas vezes a gente ouve sons e músicas que nos deixam irritados e por vezes nos acalmam e nos dão um bem-estar que não sabemos de onde vem. A gente está em casa quieto lá parado e se sente irritado com alguma coisa, não faz a mínima ideia que a gente está sendo bombardeado por uma gama de energias. Poderíamos olhar pela ótica espírita de energias, mas também tem uma questão física, de física mesmo. Se tem algum físico aqui, me ajude, eu não sou físico, mas sou um réu estudioso. O corpo é um conjunto de moléculas que formam uma caixa de ressonância. Ressonância dessas energias. Sendo que cada um de nós é absolutamente único no universo. Um corpo não é nunca igual ao outro no seu conjunto de moléculas. Sendo assim, nosso corpo rebate e emite uma quantidade de sons ao ambiente, criando uma afinação musical própria. Alguém já ouviu sobre isso? Uma afinação musical própria? Esse cara é louco. Não, nosso corpo é energia e a energia está girando aqui, acelerando as moléculas e ela emite uma frequência. Essa frequência é som, por conseguinte, é uma música. E se for uma música, tem uma afinação. E depois, no fim, eu vou explicar o porquê que eu estou falando disso. E isso também explica por que certas músicas a gente ouve
que entra em consonância com a nossa afinação musical pessoal. E aí é uma coisa muito particular. Uma música me inspira, não inspira a colega. Não inspira a mim, não inspira a você. Mas vejam, não é somente isso que cria essas sintonias naturais. As águas, o ar, o fogo, a terra como um todo, possuem uma sintonia de reflexão sonora. E é por isso que é tão bom ficarmos no meio da natureza, na beira do mar ou numa montanha, contemplando e sentindo as vibrações contidas ali. Na verdade, quem não gosta de ficar na beira do mar ou no campo, no silêncio, suposto silêncio? No mundo moderno, muitas vezes, não damos conta da quantidade de informações obtidas através dos 5 sentidos. O olfato, a visão, o tato, a audição e o paladar. Mas por detrás de todos esses sentidos, existem as vibrações das ondas cósmicas, que influenciam diretamente a nossa vida no dia a dia. Essa percepção só pode ser obtida se nos resignarmos por alguns momentos, mantendo o silêncio. Porque no silêncio, alguém já me ouviu falar isso aqui, no silêncio da mente mundana e da verbalidade dos lábios, conseguimos acessar essas ondas supremas que acabam sendo potencializadas quando elevamos nosso pensamento à união, à tolerância e ao amor. Jogamos ao nosso redor frequências de todas as formas e cores, harmonizando ou por vezes desarmonizando nossos lares e ambientes onde vivemos. Observem, o Feng Shui, acho que todos aqui, pelo menos já devem ter ouvido falar sobre o Feng Shui, é uma arte milenar chinesa, já falava disso há milhares de anos atrás. E às vezes parece que a gente está achando o ovo de Colombo agora, no mundo moderno, né? A influência hoje em dia da nossa vida, e aí sim, agora isso é muito importante, a influência hoje em dia dos materiais eletrônicos, televisores nos quartos, o famoso stand-by, aquela luzinha que fica ligada da televisão, aquilo ali fica uma onda estática, uma energia parada o tempo todo durante o sono da gente. Televisores nos quartos, celular do lado da cama, isso quem não faz aqui, né? Duvido, a maioria faz, né? Isso tudo cria circuitos de ondas à volta de nós enquanto dormimos e é extremamente prejudicial à saúde do espírito. Mas a ciência dos homens, pesquisem isso que vocês vão encontrar, já provaram que também prejudica o corpo físico. Porque o corpo não descansa durante o período que deveria. Reflitamos. Os sons não nos pedem licença. Já observaram isso? Um carro, quando passa com uma música alta ali do lado, que a gente não gosta, a gente não tem como evitar não ouvir, não é verdade? Alguém dirá, não, mas eu tapo os ouvidos. Pode até fazer isso, mas vai continuar sentindo as vibrações nas moléculas do corpo. E se valendo deste tipo de influência, muitos povos do mundo, até armas de destruição em massa se valem. E com esse conhecimento para ferir as pessoas e matar pessoas. Sim, meus irmãos, armas sonoras que machucam. A este ponto de crueldade os homens chegam. E é verdade. Não vou citar os povos, mas já existem armas que usam o som como forma de destruição. Mas não é esse o tema. Não olhemos as coisas ruins, e sim as boas. Disso tudo, o mundo está rodeado de som. Homens inspirados pelo alto, na grande maioria das vezes, transcrevem diariamente essas ondas sagradas em formas de música. Mentes brilhantes escrevem música, que por vezes outras mentes incluem letras, que a música pode não ter letra ou com letra, não é verdade? Uma passa pelo mental e outra passa apenas pela sensação, que é a música instrumental. Letras que nos falam a mente e nos tocam o coração. E por falar em coração, não teria Deus se valido deste órgão maravilhoso e fundamental da vida do corpo para nos deixar a marca incontestável da presença dele? Alguém já conseguiu ouvir o seu próprio coração? Experimentem um exercício fantástico, além de um exercício místico.
Coração bombeando a todo instante num ritmo e um som todo peculiar dentro do nosso peito. Convido a todos que façam esse exercício. Ouçam o próprio corpo. Façam disso uma experiência pessoal e única de ouvir o seu Deus interior. Por fim, no dia a dia, insistam com vocês mesmos em ouvirem músicas harmoniosas. Lembrem-se, se a diferença entre um remédio para o veneno é apenas a dose, todos já ouviram isso também, né? Se tomar um remédio demais, vira veneno. Usem o mesmo princípio quanto aos sons e às músicas. O mesmo princípio quanto aos sons e às músicas. Uma música excessivamente alta ou com um ritmo que te desestabiliza, faz mal. Pode ter certeza. Essas músicas, sejam com letras que os inspirem, ou apenas músicas instrumentais, façam isso harmoniosamente. Escutem, tentando sentir a música. Cuidem o volume, porque a altura do som que nos toca não é a altura do som que deve nos tocar, e sim o conteúdo melódico. Conteúdo melódico, a melodia, aquilo que te apraz. Aquele quando tu vai assobiar é a melodia. Então é isso que a gente leva em guarda. Nos mundos superiores, os sons são usados como uma forma, a forma mais alta de depuração das baixas vibrações. Nas colônias são usados os recursos dos sons e da música em especial para quebrar aquela craca que os espíritos inferiores chegam lá quando são recolhidos. É a forma que se acha de atingir a ele sem falar, sem interferir à distância, ou seja, vai com calma, levando a música, internalizando nas moléculas do espírito, e aí depois sim se faz um trabalho doutrinário. E essas vibrações, como eu disse, são usadas nos tratamentos de recuperação dos espíritos com enfermidades graves em especial. Bom, como eu falei no início, esse tema é um tema muito amplo, que obviamente em 20 minutos a gente vai aprofundar. Num outro momento, se assim vocês quiserem, assim os nossos coordenadores concordarem, a gente vai setorizando e falando aí sim de coisas muito pontuais. As cores, por exemplo, né? É importante que cada um pesquise individualmente, vocês vão encontrar coisas muito interessantes. E exercitem através da música que mais apraza a cada um, cada ritmo, cada um com a sua. E observem se essa música me estimula, ou ela me acalma, ou ela me entristece, né? Então observem isso. Isso é uma coisa que a gente não se dá conta no nosso ambiente do dia a dia. Por fim, para que vocês saibam, não havia muito o que dizer, mas eu falo para vocês entenderem o porquê que eu estou falando isso. Eu sou diretor da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Há 25 anos eu trabalho dentro da USPA. E há 15 anos eu faço toda a coordenação dos eventos. Sou um músico, fiz a formação como músico, vivo 18 horas do meu dia dentro da música, estudei profundamente o tema e sei o que eu estou dizendo. Transportei a parte objetiva da faculdade, dos estudos que se faz acadêmicos, com essa questão espiritual. E essa junção é que me dá a base para poder estar falando para vocês. Espero que tenham gostado. Até uma próxima vez. Obrigado.